O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 166. Os milagres após a eleição apostólica. Primeira pregação de Simão o Zelote e de João. Valtorta escreve em 18 de maio de 1945. Jesus, ao descer até o meio da encosta, vai se encontrando com muitos dos seus discípulos e também com muitos outros que pouco a pouco foram se unindo aos discípulos e que vieram até este lugar, longe das estradas, pela necessidade de algum milagre e pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Eles vieram confiando nas informações que lhes deram outras pessoas ou por algum piedoso instinto de suas almas. Eu acho que os anjos da guarda é que guiavam estes homens desejosos de Deus a chegarem até o Filho de Deus. E acho também que, dizendo isso, não estou criando nenhuma lenda, pois se pensarmos com que pronta e astuta constância Satanás levava os inimigos a Deus e ao seu verbo, naqueles momentos em que o espírito demoníaco podia mostrar aos homens alguma aparência de culpa no Cristo, que nos seja lícito poder pensar, é mais que lícito e justo que os anjos não sejam inferiores aos demônios e possam levar a Cristo os espíritos não demoníacos. A todos esses que o esperam, sem sentirem canseiras nem temores, ele distribui a todos prodigamente o socorro dos milagres e o socorro da palavra. Quantos milagres! Uma florada igual a que embeleza as saliências do monte. Milagres grandes como aquele de um menino, tirado gravemente queimado de um palheiro em chamas e trazido até aqui numa padiola. Era um monte de carne queimada que gemia com dificuldade debaixo do pano com que o cobriram, pois tão repulsivo era o seu aspecto, de tão queimado que estava, já quase morrendo, e Jesus o curou, bafejando-o por cima com o seu hálito e refazendo os lugares das queimaduras que foram se reconstituindo completamente, a ponto de o menino levantar-se nu como estava e sair correndo para sua mãe, que chorando de alegria acariciou suas carnes totalmente curadas, sem nem sinal do fogo, beijando-lhe os olhos que todos pensavam estivessem queimados, mas que pelo contrário estavam vivos e cintilantes de alegria. Seus cabelos ficaram somente mais curtos, mas não destruídos, como se a labareda tivesse feito neles um trabalho de navalha e não de destruição. Também houve o pequeno milagre de um velhinho tossidor que dizia: "Não por mim, mas porque devo servir de pai para os meus netinhos órfãos, não podendo trabalhar a terra com algo parado aqui na garganta que me sufoca." Depois, um milagre não visível, mas que certamente aconteceu, pois é lembrado pelas palavras de Jesus: "Entre vós há alguém que está chorando com a alma e não tem coragem de me dizer com a palavra: tem compaixão. Mas eu lhe respondo: seja como pedes. Toda compaixão, para que saibas que eu sou a misericórdia. De minha parte, só te digo, tem generosidade. Ser generoso para com Deus. Arranca toda sua ligação com o passado. Deus está te ouvindo, vai, então a Ele com um coração novo e livre, com amor total. Quem quer que seja por entre o povo, ele ou ela, ao qual foram dirigidas estas palavras, eu não sei. Quem quer que seja por entre o povo, ele ou ela, ao qual foram dirigidas estas palavras, eu não sei. E Jesus diz ainda: estes são meus apóstolos, são outros tantos Cristos,
porque para isto os escolhi. Dirigi-vos a eles com confiança. Eles sabem por mim tudo o que é necessário para as vossas almas. Os apóstolos olham para Jesus completamente assombrados, mas ele sorri e continua. Eles darão às vossas almas uma luz de estrela e o conforto do orvalho, a fim de impedir-vos de ficar enlasguecendo nas trevas. Depois eu virei e vos darei a plenitude do sol e de ondas, toda a sabedoria para tornar-vos fortes e felizes, com uma fortaleza e alegria sobrenaturais. A paz esteja convosco, meus filhos. Eu estou sendo esperado por outros, mais infelizes e mais pobres do que vocês. Mas não vos deixo sozinhos, deixo convosco os meus apóstolos. E é como se deixasse os filhos do meu amor, confiados aos cuidados das mais amorosas e confiáveis nutrizes. Jesus faz um gesto de despedida e de bênção e se põe a caminho, abrindo passagem por entre a multidão, que não quer deixá-lo partir. E é então que se dá o último milagre. Uma velhinha semi-paralítica que vem sendo conduzida por seu neto e agita festivamente o braço direito, antes inerte, gritando. Ele apenas passou roçando em mim com seu manto. Eu estou curada. Eu nem havia pedido, porque já estou velha. Mas ele teve dó do meu desejo secreto. Com o manto, com uma fímbria dele, que me roçou pelo braço perdido, me curou. Oh, que grande filho teve o nosso santo Davi! Glória ao seu Messias! Mas olhai, minha perna também ficou boa. Como o braço, oh, parece-me que estou com 20 anos. Todos tendo corrido ao redor da velhinha que está proclamando com todo o seu fôlego a sua felicidade. E Jesus pôde se afastar sem ser impedido. Os apóstolos vão atrás dele. Quando chegam a um lugar deserto, quase na planície, pelo meio de uma quiçada fechada ao redor do lago, param por um momento. Jesus também para e diz: Eu vos abençoo. Voltai para o vosso trabalho, até que eu venha, como vos disse. Pedro, até agora, sempre calado, não aguenta mais. Mas, Senhor, o que foi que fizeste? Por que dizer que nós temos tudo necessário para as almas? É verdade, mas tu nos disseste muitas coisas, mas nós somos uns cabeçudos. Eu, pelo menos, de tudo que me deste, ficou muito pouco em mim. É como alguém de uma refeição só tem um estômago mais pesado, o resto não existe mais. Jesus sorri abertamente. E onde foi o resto da comida, Pedro? Eu não sei, só sei que como uns pratinhos delicados, depois de uma hora parece-me não ter mais nada no estômago, ao passo que se comer umas raízes pesadas ou umas lentilhas com óleo, que trabalham para mandá-las para baixo. Certo, mas podes crer que as raízes e as lentilhas que parecem satisfazer-te mais são as que menos substância têm. É tudo uma escória que passa, mas com pouca vantagem. Agora os pratinhos, que depois de uma hora nem os percebe mais, não estão no teu estômago mais, já estão no seu sangue. Quando o alimento foi digerido, não fica mais no estômago, mas seu suco está no sangue, sendo mais útil. Agora a ti e aos teus companheiros vos parece que de tudo o que eu vos disse, nada mais age em vós. Talvez vós estejais lembrando dos assuntos que fazem vibrar a vossa natureza particular. Os violentos se lembram dos assuntos de violência, os meditativos dos assuntos de meditação, os amorosos dos assuntos cheios de amor. Sem dúvida é assim mesmo, mas crede-me, tudo está aí, em vós, mesmo se pensais que desapareceu. Vós o absorvestes, vosso pensamento se desenrolará, como fio multicor, fornecendo-vos as tintas suaves ou severas, conforme fordes precisando.
Não tenhais medo. Pensai também que eu sei o que faço e que nunca vos mandaria se os considerasse incapazes. Adeus, Pedro. Ei, sorri, tem fé. Um belo ato de fé na sabedoria onipresente de Deus. Adeus a todos. O Senhor fica convosco. E rapidamente, Jesus os deixa espantados e inquietos. Pois é preciso obedecer, diz Tomé. Ah, sim, pobre de mim, quase que saio correndo. Atrás dele, murmura Pedro. Não faça isso, a obediência é amor a ele, diz Tiago de Alfeu. Vamos começar, ele está aí por perto e pode aconselhar-nos se errarmos. Isso é elementar e também é uma santa prudência. Nós temos que ajudá-lo, aconselha Zelotes. É verdade, Jesus está um tanto cansado. É preciso ajudá-lo um pouco, como pudermos. Não basta andar carregando sacos, preparando camas e comidas. Isso qualquer um pode fazer, mas ajudá-lo como ele quer, na missão, confirma Bartolomeu. Tu falas porque és instruído, mas eu sou quase um ignorante. Geme Tiago de Zebedeu. Ó Deus, aí estão chegando os que estavam lá em cima. Como é que vamos fazer? Exclama André. E Mateus diz: Perdoai-me se eu, o mais miserável de todos, vos dou um conselho. Não seria melhor orar ao Senhor em vez de ficarmos assim e lamentar-nos de certas coisas que com lamentos não se consertam? Vamos, Judas, tu, que conheces tão bem a Escritura, dize aí para todos nós a oração de Salomão para alcançar a sabedoria, logo antes que eles cheguem. E Tadeu, com sua bela voz de barítono, começa. Deus dos meus pais, Senhor de misericórdia, que tudo o criaste, e etc, etc. E chega até o ponto em que se lê: pela sabedoria foram salvos todos aqueles que a ti, Senhor, agradaram desde o princípio. Mal tendo tempo, antes que o povo chegue e os envolva e os assalte com 1000 perguntas, como: aonde que foi o mestre? Quando ele voltará? E a mais difícil de ser respondida: como faremos para acompanhar o mestre, não com as pernas, mas com as almas pelas trilhas que levam ao caminho de que ele tanto fala? Com esta pergunta, os apóstolos ficam embaraçados, olham-se uns aos outros e Iscariotes responde: seguindo a perfeição. Como se essa fosse uma resposta capaz de explicar tudo. Tiago de Alfeu, mais humilde e mais moderado, fica pensando e depois diz: a perfeição de que fala meu companheiro consegue-se obedecendo à lei, porque a lei é a justiça e a justiça é a perfeição. O pessoal ainda não está contente e um chefe pergunta: mas nós somos pequenos no bem, como crianças. As crianças não sabem ainda o significado do bem e do mal, não distinguem um do outro. Nós, neste caminho que ele nos indica, estamos ainda tão rudes que somos incapazes de distinguir. Nós tínhamos um caminho conhecido, o caminho antigo que nos haviam sido ensinado nas escolas. Era difícil, longo e medonho. Agora, pelas palavras dele, percebemos que aquele é como um aqueduto. Que estamos vendo daqui, por baixo dele passa o caminho dos animais e do homem. Por isso, por sobre os arcos leves exposto ao sol e o azul perto dos ramos mais altos que fazem ruído e cantam com o vento e com o passarinho, há um outro caminho liso, tão limpo, tão luminoso, quanto escabroso, sujo e escuro é o de baixo. Ele é um caminho para a água límpida e cantante, que é uma bênção. Esta água que vem de Deus, acariciada por tudo o que é Deus. Raios de sol e de estrelas, copas novas de árvores, flores, asas de andorinhas. Nós gostaríamos de subir para esse caminho mais alto que é o dele, do Messias. Mas não sabemos, porque estamos fincados aqui no caminho de baixo, sob o peso de toda a construção antiga. Como faremos? É um jovem de uns 25 anos, moreno, robusto, olhar inteligente, com um aspecto menos popular em meio à maioria dos presentes.
Ele tem o apoio de um outro jamais maduro. Iscariotes, alto como é, o vê e sussurra. Vamos logo, falai bem. Aí estão Hermes com Estevão, o predileto de Gamaliel. Essas palavras vêm perturbar completamente os apóstolos. Enfim, Zelotes responde. O arco da construção não existiria se não houvesse uma base no caminho escuro. Esta é a fonte de onde nasce o arco que leva ao azul, do qual estás tão desejoso. As pedras fincadas no chão, que suportam o peso e não desfrutam da visão dos raios e dos voos, elas não deixam de saber que estas duas coisas existem, porque de vez em quando uma andorinha desce com um grito até a lama e vem acariciar a base do arco, e depois também um raio de sol ou de estrela para dizer quanto é belo o firmamento. Foi assim que nos séculos passados desceu de tempos em tempos uma palavra do céu como promessa, um raio celeste de sabedoria para acariciar as pedras oprimidas pela ira divina, pois as pedras eram necessárias. Não são, nunca foram e nem serão inúteis nunca. Sobre elas elevou-se lentamente o tempo e a perfeição do conhecimento humano até chegar à liberdade do tempo presente e à sabedoria do conhecimento sobre-humano. Já estou lendo a objeção que está escrita em teu rosto. É a mesma que todos nós também tivemos, antes que soubéssemos compreender que esta é uma nova doutrina, a boa nova pregada àqueles que, por um processo retrógrado, não conseguiram tornar-se adultos. Não acompanharam o elevar-se das pedras do saber, mas ficaram cada vez mais obscurecidos, como um muro que se mergulha num abismo sem luz. Nós, para sairmos desta doença de obscurecimento sobrenatural, devemos libertar corajosamente a pedra fundamental de todas as outras pedras sobrepostas a ela. Não tenhas medo de demolir o que é um muro alto, mas que não tem a linfa pura da nascente eterna. Voltai para a base. Ela não deve ser mudada, pois vem de Deus, é imóvel. Antes de tirar as pedras, porque nem todas são más e inúteis, tirai a prova de cada uma ao som da palavra de Deus. Se o som delas não discorda da palavra essencial, conservai-as aí e usai-as de novo na construção. Mas se nelas perceberdes o som desafinado da voz humana ou o som dilacerante da voz de Satanás, despedaçai as pedras más. Não há perigo de enganar-vos, porque se a voz é de Deus, o seu som é sempre de amor. E se a voz é humana, seu som é de sensualidade, e se a voz é de Satanás, é uma voz de ódio e revolta. Eu digo, despedaçai, porque é caridade. Não deixar atrás os germes e outros objetos maus, que possam seduzir o viandante, induzi-lo a fazer uso deles, ficando prejudicado. Quebrai literalmente cada coisa que foi vossa, tanto em obras como em escritos ensinamentos ou atos, se ela não for boa. É melhor ficar com pouco que sobrar, ganhando a altura de apenas um côvado, do que e com pedras boas, do que chegar a muitas alturas e a muitos metros, mas com pedras muito más. Os raios do sol e as andorinhas descem até sobre os muros de pedras soltas que pouco se elevam do chão. As flores humildes da beira do caminho com facilidade conseguem acariciar as pedras baixas, enquanto as pedras soberbas que tão alto chegam, que querem elevar-se inúteis e escabrosas, não recebem mais do que os arranhões das sarças e o braço das ervas venenosas. Demoli para construir e subir, avaliando a bondade de vossas antigas pedras ao som da voz de Deus. Falas bem, meu homem, mas como subir? Nós te dissemos que somos menos que umas crianças. Quem nos fará subir por uma coluna tão a pino? Nós vamos avaliar as pedras, tudo bem, ao som da palavra de Deus, tudo bem, despedaçando as menos boas, mas como subir depois? Só pensar nisso nos dá vertigem, diz Estevão.
João, que ficou o tempo todo escutando de cabeça inclinada e sorrindo para si mesmo, levanta um rosto iluminado, tomando a palavra. Meus irmãos, só pensar em subir me dá vertigem, é verdade. Quem está dizendo que é preciso procurar atingir as alturas diretamente? Não são só os pequenos, mas nem os adultos podem fazer isso. Somente os anjos podem projetar-se no azul porque eles estão livres de todo o peso da matéria. Só os heróis da santidade podem fazer isso. Nós temos alguém que ainda está vivo neste mundo tão envelhecido que sabe ser herói de santidade, como os antigos de que Israel se gloria. Quando os patriarcas eram amigos de Deus e a palavra do código eterno era única obedecida por toda criatura íntegra. João, o precursor, ensina como é que se atinge as alturas diretamente, e João é um homem, mas a graça que o fogo de Deus lhe comunicou, purificando-o desde o ventre de sua mãe, do mesmo modo que foi purificado pelo serafim o lábio do profeta, a fim de que ele pudesse se preceder ao Messias, sem deixar o fedor da culpa original sobre o caminho real do Cristo. Deu a João asas de anjo que a penitência fez crescer, abolindo o peso da humanidade, que a natureza de nascido de mulher lhe havia conservado. É daí que João, de sua caverna, onde prega a penitência, e do seu corpo, na qual arde o espírito desposado com a graça, se projeta ao ápice do arco, além do qual está Deus, o Altíssimo Senhor nosso Deus, dominando os séculos passados, o presente e o futuro, pode anunciar com voz de profeta e com olhos de águia, capazes de fixar o sol eterno. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo, morrendo depois desse canto sublime que será usado, não só no tempo limitado, mas no tempo sem fim, na Jerusalém eterna e feliz, para aclamar a segunda pessoa do Santíssima Trindade, invocá-la nas misérias humanas e cantar-lhe hosanas nos fulgores eternos. Nas misérias humanas e cantar-lhe hosana. Ó Docíssimo Cordeiro, deixou sua luminosa morada dos céus, lá, nas quais ele é o fogo de Deus em um abraço de fogo. Ó eterna geração do Pai, que concebe com pensamento ilimitado e santíssimo o seu verbo, absorvendo-o, produz uma fusão de amor que cria o espírito de amor, no qual se concentra o poder e a sabedoria. Mas o Cordeiro de Deus, que deixou a sua puríssima e incorpórea forma para encerrar sua pureza infinita, sua santidade, sua natureza divina em carne mortal, sabe que nós não somos os purificados pela graça, sabe que não poderíamos, como a águia que é João, projetar-nos às alturas, ao cume onde está Deus o unitrino. Nós somos pequenos pássaros dos telhados e da rua, somos andorinhas que tocam o azul e vivem comendo insetos, somos cotovias que queremos cantar para imitar os anjos, mas diante deste canto nosso se torna um frêmito desafinado de cigarra de verão. O doce Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo, sabe muito bem disso. Porque não sendo mais o Espírito infinito dos céus, porque limitado na carne mortal, a sua infinidade não ficou diminuída, e tudo conhece, sendo a sua sabedoria sempre infinita. Eis que agora ele nos está ensinando o seu caminho, o caminho do amor. Ele é o amor que por misericórdia se faz carne. Eis que agora este amor misericordioso cria para nós um caminho, por onde até os pequeninos podem subir. Ele, não por necessidade, mas para nos ensinar, o percorre por primeiro à nossa frente. Ele nem teria necessidade de abrir as asas para voar, pois estaria intimamente unido ao Pai. O seu espírito, eu vou-lo garanto, está encerrado aqui nesta pobre terra, embora sempre com o Pai, porque Deus tudo pode e Ele é Deus. Mas Ele está à frente, deixando atrás de si os aromas da santidade, o ouro e o fogo do amor. Observai o seu caminho, ó, como chega até o ápice do arco,
Como é tranquilo e seguro, não segue em linha reta, mas numa espiral. É mais longo o caminho. E o seu sacrifício de amor misericordioso se revela assim, quando ele se detém por amor dos fracos, sendo mais longe e é mais apropriado a nossa miséria. A subida para o amor para Deus é simples, como simples é o amor, mas é profunda, porque Deus é um abismo inatingível. Se ele não se abaixasse para fazer-se atingível, para sentir-se beijar pelas almas enamoradas dele. João fala e chora, sorrindo com a boca, no êxtase da revelação que faz de Deus. É longo o caminho, simples do amor, porque o abismo que é Deus não tem fim, pode-se subir até quanto quiser. O abismo admirável chama o nosso abismo miserável. Chama com as suas luzes, dizendo, vinde a mim. O convite de Deus é convite do Pai. Ouvi, dos céus abertos, porque Cristo escancarou as portas com os anjos da misericórdia e do perdão, na expectativa da graça, enviando luzes, perfumes, cantos e orvalhos, a fim de seduzir santamente os corações dos homens com palavras suavíssimas. É a voz de Deus que fala. A vossa inocência é a vossa melhor moeda. Eu gostaria que todos vós vos tornasseis pequenos, para possuirdes a humildade, a sinceridade e o amor das criancinhas, o confiante amor infantil para com o Pai. Sereis incapazes? Esta é minha glória. Vinde, eu nem vos peço para avaliar o som das pedras boas ou más. Dai-as a mim todas elas, boas e más, eu as escolherei e vós vos reconstruireis. Será uma subida para a perfeição? Não, meus pequenos filhos, aqui com a mão na mão do meu filho, vosso irmão ao lado dele, subi, ir a ti, eterno amor. Tomar a tua semelhança, isto é o amor. Amar, aí está o segredo, amar. Dar-se, amar, aniquilar-se, sacrificar-se, fundir-se. A carne, a dor, não é nada. E o tempo, não é nada. Até o pecado se torna um nada. Se eu o dissolvo no fogo do amor, no teu fogo, ó Deus, só o amor é tudo. O amor que nos deu o Verbo encarnado nos dará todo o perdão. Amar é uma coisa que ninguém sabe melhor do que as criancinhas, e ninguém é mais amado do que uma criança. Tu, que eu não conheço, mas que queres conhecer o bem para distingui-lo do mal, para teres o azul sol celeste. Tudo o que é alegria sobrenatural ama e o terás. Ama Cristo. Morrerás para a vida, mas ressuscitarás para o Espírito. Um espírito novo, sem teres mais necessidade de fazer uso de pedras. Serás por toda a eternidade um fogo que não morre. Sua chama sobe, ela não precisa de degraus, nem de asas para subir. Livra o teu eu de todas essas construções. Coloca em ti só amor. Inflamar-te-ás. Deixa que isso aconteça sem restrições. Excita, pelo contrário, aumenta a chama com todo o teu passado de paixões de saber. Grande coisa saber. Na chama se destruirá tudo o que for menos bom, e o que é metal nobre se tornará puro. Joga-te, ó irmão, no amor ativo e jubiloso da Trindade. Compreenderás isto, que agora te parece incompreensível, porque compreenderás a Deus, que é compreensível. Somente por aqueles que se entregam sem medida ao fogo sacrificador de amor, fixar-te-ás finalmente em Deus, num abraço de chama, rezando por mim, a criança de Cristo, que ousou falar-te do amor. Estão todos estupefatos os apóstolos, os discípulos e os fiéis. O interpelado está pálido, enquanto que João está à cor de púrpura, não tanto pelo cansaço, como pelo amor. Enfim, Estevão dá um grito. Bendito sejas tu!
Mas diz-me, quem és? João faz um gesto que me faz lembrar muito a Virgem no alto da Anunciação e diz em voz baixa, curvando-se em adoração daquele de quem fala: Eu sou João, em mim, que estás vendo o menor de todos entre os servos do Senhor. Mas quem foi teu mestre antes desta hora? Alguém que é Deus, pois eu recebi o leite espiritual de João Batista, pressantificando-o de Deus. Agora nutro-me com o pão eterno de Cristo, do Verbo de Deus, e bebo do fogo de Deus que me vem dos céus. Glória seja ao Senhor! Ah, mas eu não vos deixo mais, nem a ti, nem a este, não deixo a ninguém. Tomai-me convosco. Quando, aqui está Pedro, nosso chefe. E João segura o Pedro atordoado e o proclama assim: esse é o primeiro. Pedro reencontra a si mesmo. Filho, para uma grande missão é necessária uma severa reflexão. Este é nosso anjo e acende a chama. Mas é preciso saber se a chama em nós será duradoura. Mede-te a ti mesmo. Depois venha ao Senhor. Nós te abriremos o coração como ao irmão caríssimo. Por enquanto, se quiseres conhecer melhor a nossa vida, fica. Os rebanhos de Cristo podem crescer sempre para serem escolhidos os verdadeiros cordeiros entre falsos carneiros. Com isto, chega ao fim a primeira manifestação apostólica. Fiat.